Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Você está acompanhando agora o CN Notícias, edição da manhã, direto da capital paulista. A quinta-feira por aqui deve ser nublada e pode chover à tarde. Os termômetros ficam entre 15 e 22 graus. Você confere as notícias que são destaque nesta manhã e a previsão do tempo para a sua região. Hoje é dia de São José de Anchieta. Veja as celebrações no santuário dedicado a ele no Espírito Santo. E ainda a vida de Santa Teresa d'Ávila, transformada em arte. CN Notícias já começou. Hoje é dia de São José de Anchieta. No estado do Espírito Santo, o santuário dedicado ao apóstolo do Brasil tem uma programação toda especial. O tema da festa deste ano é Anchieta, sábio e educador amoroso, lembrando a campanha da fraternidade que trata do tema da educação. O evento comemora também a conclusão das obras de restauro e readequação do santuário, com homenagens e retomada das obras históricas de Anchieta. O assunto agora é saúde. Alguns especialistas têm indicado uma avaliação genética antes de iniciar uma dieta. A Liana Nunes, direto de Brasília, tem as informações. Genômica nutricional é um termo amplo adotado pela nutrição para fazer referência ao modo como os nutrientes e os genes interagem e como essa interação pode ajudar, inclusive, na prevenção de certas doenças. Mas quem explica com mais detalhes este assunto é a nutricionista Joana Lucic, especialista em genômica nutricional. Joana, seja bem-vinda à TV Canção Nova. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Joana, para a gente iniciar, quero perguntar para você que relação tem o DNA de uma pessoa com a nutrição? Toda possível. Por exemplo, para aproveitarmos os nutrientes, nós dependemos da nossa capacidade de metabolizá-los e transformá-los na forma ativa. Para isso, a gente depende do nosso DNA, produzindo, por exemplo, enzimas que vão permitir essa ativação do nutriente. E qual a importância, então, desse conhecimento genético para se ter uma alimentação saudável? Eu digo que o mapeamento genético, o conhecimento genético, ele refina a nossa conduta. Até hoje conseguimos trabalhar sem esse conhecimento, mas hoje a gente tem muito mais chance de acertar na nossa conduta com conhecimento genético. É como se, para fazer uma dieta, é como se a gente chutasse a gol. Com o conhecimento genético, a chance de acertar esse gol aumenta. A gente comentava no início a respeito de doenças que podem ser prevenidas a partir desse mapeamento. Quais são essas doenças, Joana? São várias doenças. Poderia citar, por exemplo, um diabetes, diminuir chance de Alzheimer. O mapeamento ele não é uma sentença. Muitas pessoas têm medo de fazer o mapeamento genético. Eu não quero descobrir se eu tenho mais chance ou não de ter uma doença. Mas, na verdade, quando a gente tem o conhecimento, a gente ajusta a conduta para diminuir a chance do problema acontecer. Mapeamento, conhecimento genético não é uma sentença. Ela é um ponto de partida. Obrigada pelos esclarecimentos, Joana. E olha, você que nos acompanha, a nutricionista Joana Lucic vai estar presente no Além da Notícia, hoje, logo mais às 10 horas da noite, aqui na TV Canção Nova. E o tema deste programa é os impactos da alimentação para viver e envelhecer bem. A atenção permanece sobre o estado do Nordeste. Mas aqui em São Paulo o clima também começa a mudar e tem previsão de chuva forte. Vamos ver o que está causando essa mudança por aqui. Na costa leste, a chuva continua concentrada, com acumulados que podem chegar a 32 milímetros em Pernambuco. Os pernambucanos precisam manter a atenção para os riscos de desastres. O solo permanece encharcado e propício para mais transtornos. Por todo o território em azul, chuva concentrada. Em grande parte do norte, no sul de Goiás, norte do Mato Grosso, oeste e sul de Minas Gerais, interior de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, além das áreas do extremo sul do país, onde a chuva mais forte deve cair no Paraná e oeste do Rio Grande do Sul.
As temperaturas continuam despencando à noite e de madrugada. Em Porto Alegre, a mínima fica em 12 graus e no Rio de Janeiro, 18. A frente fria vinda do sul foi o que contribuiu com as instabilidades no centro-oeste e sudeste. Porém, o fenômeno se afasta das regiões e agora a umidade oriunda da Amazônia colabora com as condições para chuvas de moderada a forte intensidade nestas regiões. Contanto, faz-se necessário redobrar a atenção para risco de desastres. Mesmo com as fortes chuvas, a umidade do ar é motivo de alerta no centro-oeste. Em Goiás e norte do Mato Grosso pode marcar menos de 20%, ou seja, abaixo do índice ideal para a saúde. Vamos saber as notícias internacionais? Entre os destaques estão as negociações para a criação de um corredor de segurança no Mar Negro e a fome gerada pela guerra na Ucrânia. Zelensky emite alerta de grãos. Esse é o destaque do The Guardian. Volodymyr Zelensky disse que milhões de pessoas podem passar fome se a Ucrânia não puder exportar seus grãos. Em um discurso na televisão na manhã de hoje, o presidente reiterou seu alerta de que a situação da Ucrânia desencadeará uma crise alimentar global. Incapaz de exportar grandes quantidades de trigo, milho, óleo e outros produtos, o país deixa de desempenhar um papel estabilizador no mercado global. Ucrânia no corredor de segurança. Esse é o destaque do alemão Deutsche Welle. A Rússia e a Turquia apoiaram nesta quarta-feira um plano para a criação de um corredor de segurança no Mar Negro com o objetivo de permitir as exportações de grãos ucranianos. Kiev, porém, rejeitou a proposta por considerá-la não confiável. Moscou exige que Kiev retire as minas marítimas colocadas no Mar Negro e que o Ocidente alivie as pesadas sanções econômicas impostas à Rússia desde o início da invasão do território ucraniano. Em troca, o governo russo permitiria a exportação dos grãos, de modo a evitar um agravamento da crise alimentar. A Ucrânia é um dos maiores exportadores mundiais de trigo, milho e óleo de girassol. Amanhã é feriado em Portugal. A data é uma homenagem ao falecimento de Luís Vaz de Camões em 1580. O dia lembra também os feitos passados dos povos lusitanos e os milhões de portugueses que vivem fora de seu país. Real Mosteiro de Santa Maria de Belém, mais conhecido como Mosteiro dos Jerônimos, uma obra-prima da arquitetura portuguesa do século XVI. O patrimônio é um dos símbolos nacionais e está localizado proximamente à Torre de Belém e monumento aos navegantes. O Mosteiro dos Jerônimos é o monumento dos monumentos portugueses. Foi uma grande casa religiosa mandada a construir pelo rei Dom Manuel I, na época dos descobrimentos portugueses, e transformou-se, ao longo dos 5 séculos de história, num ícone, digamos assim, da grande arte portuguesa. O convento foi mandado construir no final do século XV pelo rei Dom Manuel I e foi entregue à Ordem de São Jerônimo. Antes da construção da monumental igreja, havia uma ermida onde, segundo a tradição, os grandes navegadores como Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e outros faziam suas orações antes de partirem para as suas viagens marítimas. Conhecer o Mosteiro dos Jerônimos também é um motivo de mergulhar na história do povo português. Neste dia 10 de junho, celebra-se o Dia de Portugal, de Camões, das comunidades portuguesas e ainda do Anjo de Portugal. Como é de conhecimento, a data foi escolhida porque a 10 de junho de 1580 foi a morte de Luís de Camões. Muitos motivos ainda também para se recordar a matriz cristã de Portugal. Apesar de ainda haver efeitos da pandemia, desde abril deste ano, o local tem recebido cerca de 200 mil visitantes por mês. Turistas e fiéis que contemplam o sagrado por meio dos detalhes artísticos da igreja, do claustro e do antigo refeitório. Este ano, a igreja comemora o 4º centenário da canonização de Santa Teresa d'Ávila. A vida da santa espanhola se tornou arte e uma peça está sendo exibida na capital paraguaia. As informações com Luz Torres. Bom dia, Luz. Bom dia, Lelita e todos que acompanham o CN Notícias. As Moradas de Teresa é o nome da peça que está em cartaz aqui na Assunção. Inspirada na obra de Santa Teresa de Jesus, As Moradas do Castelo Interior,
Esta peça tem a participação de mais de 50 bailarinos, protagonistas e solistas do balé clássico e moderno da capital. A estreia no Teatro Municipal contou com a presença de Dom Edmundo Valenzuela, arcebispo emérito de Assunção. É uma obra-prima onde o maestro Miguel Bonin se destacou com uma coreografia acompanhada pela orquestra maravilhosa, As Moradas de Santa Teresa. Esta corajosa mulher que soube seguir o Senhor, vencendo as dificuldades, tentações e provações, para renovar um carisma na igreja centrada em Cristo Jesus. Parabéns a todos que participaram disso. A obra inédita faz parte da comemoração da família teresiana que neste ano celebra 400 anos da canonização de Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. De Assunção, no Paraguai, Luz Torres, para o CNN Notícias, edição da manhã. Uma ótima quinta-feira para você, quinta-feira de adoração e até amanhã, se Deus quiser.